nada, velho. Eu tô trancado dentro de casa. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Divan, Tainá, Guilherme, Flozino, Amanda, Leonardo, Karina, Vitória, Laís, Luana. Professora, boa noite. Oi, Flozino, tudo bom? Beleza. Professora, eu não consegui enviar tarefas. Eu cheguei às 6 horas do trabalho, aí quando eu acabei de fazer aqui, fui clicar, ela fechou o portal. Sério? Era 6 horas, não era 6 horas ainda quando fechou. Nossa, então eu coloquei a hora errada lá, vou disponibilizar de novo. A da última, né? A de ontem? É, de ontem, isso. Tá, eu vou, a hora que acabar a aula, eu vou disponibilizá-la de novo, tá? Beleza, aí eu corro lá e envio ela. Tá, obrigada por avisar. Obrigado você, professor. Oi, Thaisa. Você tá hoje com o cabelinho igual da Ana, do Frozen. Eu sei disso porque eu assisti só 3 vezes esse filme esse fim de semana por causa dos meus sobrinhos. 3 ou 4? Três vezes. Olha, eu acho que todo mundo já entrou, né? Graças a Deus. Leonardo, você viu aí que eu conversei com o Flauzino, eu vou disponibilizar, tá? Mais tempo. Porque provavelmente ali na hora de colocar o horário, passou despercebido mais cedo. Bom, não preocupa não, que a gente vai resolver isso aí. Bom, pessoal, então vamos iniciar a aulinha de hoje. Como prometido, no final da aula eu vou comentar com vocês acerca de um possível trabalho que é opcional, não é obrigatório, faz quem quer, para acrescentar na nota de A1, AN1, tá bom? Esse trabalho, ele vai acrescentar na nota da sua prova, que vale 7, sua prova que valeu 7, tem mais aqueles 3 pontos de atividade, que são aquelas atividades que eu deixei para vocês lá no portal, na AED, depois de cada aula, online. Eu deixei uma atividade para vocês e eu prometi que eu ia dar a nota dos 3 pontos proporcional aos acertos dessas atividades. Quem se saiu mal na prova vai ter mais uma oportunidade. Eu vou passar um trabalho valendo super, mega, hiper 2 pontos. Sim, eu disse 2. Professora, quem que vai poder fazer esse trabalho? Quem quiser, tá? Quem quiser, não precisa fazer, tá? Porque é opcional, mas se você quiser, vai ter que seguir todas as regrinhas que estão descritas. Vou passar para você todo o percurso aí no final do trabalho. Esse trabalho, eu vou colocar as datas que eles vão ter que ser feitos, tem gente manifestando aí já que tem um monte de problema com a plataforma de EAD. Como é um sistema novo, né, gente, é complicado porque a gente vai adequando aí, vocês vão falando para a gente os problemas e a gente vai adequando. Então, você enviou as atividades ontem, José? Você conseguiu, né? E hoje estava parecendo que não tinha sido enviado.
Tá. Faz o seguinte, gente, amanhã vocês olhem de novo se foi enviado ou não. Leonardo, José Flávio. Amanhã vocês dão uma olhada de novo, eu vou comunicar o TI que isso aconteceu, tá? Que os alunos estão enviando as atividades e aí aparece que como não enviado, certo? Eu vou passar para o TI da Camburi. Então, amanhã depois do almoço, vocês dão uma olhadinha, ver se continua o problema. Não, esse problema de ter fechado antes da hora, o problema foi meu mesmo. Porque na hora de colocar o horário ali, eu posso ter colocado um horário anterior, entendeu? Porque quem coloca o horário é o professor, então provavelmente eu que errei. Vou assumir, vou confessar o pecado. Mas aí eu vou disponibilizar de novo aí para vocês, tá? Então, no final da aulinha de hoje, a gente vai falar sobre esse trabalho aí, que é opcional, quem quiser fazer, faça, quem não quiser também, seja livre, porque nós somos todos livres. Thaís, professora Máximo, quer dizer. Foi a orientação, Thaís, porque 24 horas não está dando para vocês? A orientação que eu falo da coordenação. Na verdade, eram para ser disponibilizadas só alguns minutos. Sério? O povo coloca... Eu sou a mais rígida, então. Mesmo, gente, chocada. Vou pensar nessa alternativa aí. Sabe por quê? Porque as atividades que eu deixo, deixa eu te falar, gente, a atividade que eu deixo são perguntas tão simples. E como elas são muito simples, elas não exigem raciocínio, assim, são tipo, que cor é o céu? Azul, massa. Que cor é o céu durante o dia? Quando não está nublado? Azul. Como são perguntas muito simples e são decorrentes da matéria da aula, para, Leonardo, vocês não são isso aí que você falou, não. A palavra tem poder, viu? Você tem que ficar só profetizando coisa boa. Aí o que acontece? É bom que a sua mente ainda está fresca, porque se eu deixar muito tempo, o que vai acontecer? Vocês vão deixar para lá e vão só quando estiver vencendo o prazo, e aí talvez o dia que você for responder, você já esqueceu o que foi falado na aula. Né? Então, eu deixo perguntas bem simples, justamente para você pegar ali o conteúdo que eu acabei de ministrar na aula e responder. Não precisa nem olhar no conteúdo ali escrito que eu deixo para vocês, no material que eu deixo para vocês, porque são perguntas bem simples mesmo. Então, esse prazo de 24 horas, devido à simplicidade das perguntas, é mais do que suficiente. Você responde no máximo 2 minutos, sério mesmo. São bem fáceis as perguntas, sabe? Gente, então, vamos falar rapidinho da matéria de hoje, que fala sobre os legados. Legados. A gente fala rapidinho para a gente falar sobre o trabalho, quiser chamada, e todo mundo tá livre aí para curtir a sua terça-feira à noite. Pois bem, pessoal, estamos então iniciando a aula do dia 19 de maio, primeira parte. Lembrando que se essa reunião cair, você entrará novamente no mesmo link que lhe foi fornecido. Caso o Zoom lhe peça uma senha, a senha é Camburi, tudo com letra minúscula, certinho? Hoje nós vamos falar de legado e eu quero deixar aqui para vocês uma frase. Sim, vamos começar com uma frase para começar bombando. Olha aí.
Quero saber se você entende alguma coisa disso que está sendo disponibilizado aí para vocês, ó. O legante, por meio do codicilo, contemplou o honrado com uma deixa a ser entregue pelo onerado. Você entendeu alguma coisa? Olha essa frase, meus jovens. O legante, por meio de codicilo, contemplou o honrado com uma deixa a ser entregue pelo onerado. Traduza essa frase, desenvolva o tema. Você entendeu alguma coisa? Nem eu direito entendi o que está acontecendo aí nessa frase. Por quê? Porque tem palavras novas, né? E essas palavras vocês vão descobrir o significado hoje, na aula de hoje, graças a Deus, amém. Vocês vão ver que é coisa simples, tá? Vocês vão ver que é coisa simplesinha, que não tem segredo nenhum. Olha aí a manifestação da glória. Deus é mais, não entendi nada. É isso aí, normal, tá? Então, em primeiro lugar, gente, antes da gente ler essa frase de novo, agora vocês vão lê-la novamente e vão ver que vocês vão entender completamente o que está escrito aí. Legado. O que é o legado? Pessoal, lembra quando a gente estudou as formas de sucessão? Temos a sucessão via testamento, que é a sucessão testamentária, e temos a sucessão descrita na lei, que é a sucessão legítima. Quando o testador, quando o autor da herança escolhe quem vai herdar, a gente está falando de utilidade de um testamento. Ele vai ter que lançar mão de um instrumento jurídico chamado testamento. Ou codicilo. O codicilo, vocês vão descobrir hoje o que é. O codicilo não é testamento, mas é um documento, é um escrito mais simples, assinado pelo próprio autor da herança, onde ele dá destino ali a bens de valor ínfimo, de valor irrelevante. Ele pode tratar de questões relativas ao próprio funeral através do codicilo. Então, o codicilo não é um testamento. Ele não exige todas aquelas formalidades e solenidades de um testamento da forma ordinária que a gente estudou, dos testamentos ordinários, testamento público, cerrado, particular. Não exige formalidade, não existe solenidade, mas também ele não pode tratar sobre bens onerosos, de relevância aí, tá? Só pode tratar de algumas coisinhas, por exemplo, como que vai ser o funeral, uma doação de valores aí que não seja tão expressivo. Professora, qual que é o valor, então, que a lei considera? Não, a lei não fala, a lei deixa isso aberto para o intérprete, ou seja, é o judiciário. O querido judiciário que está aí recebendo o auxílio da pandemia, né, tadinhos, desculpa, é o judiciário que vai definir, tá, aí o valor irrelevante desses bens no codicilo. Então, o codicilo, gente, não é testamento, mas ele é um escrito particular que também direciona ali quem que é o recebedor, futuro recebedor desse legado. Ó, o Wilson já está filosofando aí, ó. O Wilson diz que legado é o termo, aquele que se usa, aquele que sua eficácia é ilimitada pelo tempo. O legado, ô Wilson, ele vai ser um conjunto de bens específicos que o testador vai deixar aí pro felizardo, né? Então, o legado é um bem direcionado a um herdeiro testamentário, certo? Só que o legatário, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, o herdeiro legatário, ele é testamentário também, porque para alguém receber um legado, para alguém receber um bem por herança, e não for através da sucessão legítima, que é aquela descrita ali no Código Civil, quando trata da vocação hereditária, da ordem de sucessão legítima, quando alguém é contemplado com um bem particular, que aquele testador, aquele autor da herança
direcionou com carinho, porque é como se fosse uma doação, só que é uma doação pós-morte, né? Quando estamos vivos, a gente pode doar bens, certo? Só que depois da morte, essa doação ela pode ser feita mediante o legado. Então, o testador ele define um bem específico ou bens específicos, uma porção de bens específicos que vai ser direcionada a um ou mais herdeiros chamados de legatários, porque eles estão recebendo esse legado, tá? Então, gente, qual que é o conceito de legado? Legado é uma disposição testamentária, a título singular, pela qual o extinto, ou seja, o falecido, deixa um ou mais objetos individualizados, especificados, a qualquer pessoa, inclusive ao próprio herdeiro. A gente viu que um herdeiro ele pode herdar por 2 títulos, tanto a título universal, ele pode inclusive ser um herdeiro necessário, quanto a título singular, quando ele é beneficiado por um legado através do testamento. Lembrando que o testador ele tem que definir que aquele legado é um bem da parte disponível, porque senão o povo ainda vai querer, os outros herdeiros ainda vão querer colocar esse legado do herdeiro necessário dentro da legítima dele, para ele fazer colação não, compensação, né? E não, então o testador tem que expressar que esse legado que ele vai deixar para o herdeiro necessário faz parte do patrimônio disponível, ou seja, aquele patrimônio que ele pode dispor em testamento além da legítima, porque a legítima tem que ser reservada aos herdeiros necessários, né? Então, gente, esse legado, então, é uma disposição testamentária a título singular pela qual o extinto deixa um ou mais objetos individualizados a qualquer pessoa, inclusive a um herdeiro. É um bem que é destacado pelo testador através de um testamento ou codicílio. O testamento e o codicílio são instrumentos que definem a última vontade do testador. Lembrando que testamento exige forma legislativa, forma definida em lei, e o codicílio não é um documento simples, porém, ele tem limitações quanto à definição do patrimônio, do legado. Tá? Não pode ser um patrimônio de valor relevante, valor econômico relevante. Quem que é o legatário? Legatário é quem vai receber o patrimônio, é o herdeiro testamentário que vai receber o legado definido lá no testamento. É o honrado, ele também é chamado de honrado, tá? Quem fornece o legado, o autor da herança, é o legante. Quem recebe o legado através de testamento é o legatário. Então, a gente já está conseguindo aí discernir algumas palavras que estavam naquela frase esquisita que eu deixei para vocês aí no início da aula. Pessoal, uma pergunta. O legatário, também chamado de honrado, a ele está a prerrogativa de receber a coisa herdada no momento da abertura da sucessão, ou seja, o princípio de Saizine também funciona em razão do herdeiro legatário. Também é na hora da morte do autor da herança que o legatário recebe a propriedade que lhe foi herdeiros testamentários, eles recebem automaticamente a herança, com a morte do autor da herança. Só que o legatário tem uma diferençazinha aí. O legatário ele vai receber apenas o domínio, ou seja, a propriedade, só que a posse ainda não. Ele não recebe a posse, diferente dos outros herdeiros que já recebem a posse daquela propriedade herdada. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 1223 do Código Civil. Parágrafo 1º, artigo 1223.
não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Então, viram aí que o legatário sofre esse pequeno preconceito da lei, lá no direito às sucessões, porque ele é o único herdeiro que não recebe automaticamente a posse da herança. Todos os outros recebem tanto a propriedade quanto a posse da herança, no momento da abertura da sucessão, ou seja, da morte do autor da herança, do extinto. Legatário, não. O legatário ainda vai receber a posse daquele que foi instituído pelo testador de lhe entregar o legado. Essa figura intermediária aí, que o testador escolheu para entregar a posse da herança, do legado para o legatário, essa figura aí é o chamado onerado. Um ótimo nome para você dar para o seu filho. Onerado é aquele quem o testador incumbe de cumprir o legado. Ele quem vai transmitir a posse do legado ao legatário. Então, veja bem, a gente já sabe o que é o legado, que é aquela parte específica de patrimônio que o testador direcionou para um herdeiro. Esse herdeiro que vai receber o legado se chama legatário. O testador, que foi quem direcionou o legado para o legatário, é conhecido também como legante. É tipo elegante sem o E. Legante. Gostaram? E esse legatário, que é quem recebe o legado, também é conhecido como honrado. Ele foi honrado com o recebimento daquela pequena parte, aquela fração da herança destinada a ele pelo testador, pelo chamado legante. Ele é um honrado também, um legatário, tá? Bom, agora que vocês conhecem todos esses termos, vocês vão saber o que significa essa frase que eu deixei para vocês, vou disponibilizar novamente, olha aí. O legante, por meio de codicilo, contemplou um honrado com uma deixa a ser entregue pelo... Lembrando que deixa, gente, eu não falei que é deixa. Deixa também é o nome que é conhecido legado, tá? Então, olha aí. Agora você já sabe o que significa essa frase. O legante, por meio de codicilo, contemplou o honrado com uma deixa a ser entregue pelo onerado. Quem que é o legante, gente? Legante é o autor da herança. Codicilo. Codicilo é aquele documento, aquele escrito mais simples, que não é tido como testamento, mas é um documento que serve para o autor da herança dispor sobre bens de pequena monta, sobre questões relativas ao seu funeral. Esse é o codicilo, que também pode ser um escrito onde se deixa um legado, desde que esse legado não tenha um alto valor econômico. Contemplou o honrado. Quem que é o honrado aí, gente? É o legatário, com uma deixa, ou seja, com um legado a ser entregue pelo onerado. O onerado é aquela pessoa, aquele cidadão que o autor da herança escolheu para cumprir a entrega do legado. Né? Então, essa frase significa que o autor da herança, por meio de um documento escrito e assinado por ele, contemplou uma pessoa com um bem específico de seu patrimônio a lhe ser transmitido por pessoa identificada no próprio documento para entregá-la após a abertura da sucessão. Viram? Agora vocês entenderam aí qual que é o significado dessa frase. Estou vendo manifestações no chat. Thaisa, o onerado. Onerado é a pessoa que vai entregar o legado para o legatário. Certo? Eu vou dar uns exemplos aqui, você vai ver que é simples. Tá? Por exemplo, o testador, ele deixou ali, olha,
Eu, por exemplo, eu faço um testamento e falo assim, a minha lancha, a Thaisa, eu sei que ela adora tomar um sol, eu sei que ela adora ir lá pro Lago das Brisas, eu vou deixar uma lancha aí a minha lancha para Thaisa. É um legado porque eu especifiquei o bem. E quem que vai cumprir essa entrega vai ser vai ser o Lucas. Então, o Lucas aí é essa criatura chamada onerada, tá? O onerado é o Lucas e a legatária é a Thaisa. O legado é a lancha. Eu que fiz o testamento sou a chamada legante. Gente, tem gente na sala de espera por falar no Lucas. Só tava o Breno e o Roberto. Sim, Wilson. Tanto coisa certa como incerta, e você vai saber por que agora. Antes de falar sobre legado de coisa incerta, quando eu determino o que é, por exemplo, a lancha, é uma coisa certa. E que se for coisa incerta, posso legar acerca de coisa incerta? Sim, posso. Desde que eu especifique ali pelo menos o gênero, quantidade, né? E aí vocês vão já, depois que eu falar dessa preferência aqui do artigo 1907, a gente fala sobre isso. Olha só, o artigo 1907 fala da preferência. Então, a gente já viu os conceitos, tá? Conceitos de legado, quem que é o legante, quem que é o legatário, quem que é aquele que está incumbido de passar esse legado ao legatário, que é o chamado onerado, com o onerado. O que é codicilo, nós vimos. E agora a gente vai falar sobre preferência. Direito de preferência, artigo 1907 do Código Civil. Seguinte, ali na abertura da sucessão, tem que se verificar se tem testamento, se tem codicilo, tudo isso. Verificando se tem testamento, tem codicilo, se não houve invasão da legítima, ou seja, a legítima é aqueles 50% do patrimônio disponível que está reservado aos herdeiros necessários. Do patrimônio disponível, vai se verificar quais são os bens que foram destinados aí a herdeiros testamentários. Se desses bens destinados houver bens específicos, ou seja, legados, aí os legados vão ser disponibilizados aos legatários em primeiro lugar. E o que sobrar dos legados, ou seja, o que sobrar da parte disponível do patrimônio, da herança, vai ser destinado ao restante dos herdeiros testamentários. Porque, por vezes, o testador, ele falou o seguinte, do meu patrimônio, eu quero que, eu quero determinar, por exemplo, de todo o meu patrimônio tem ali a lancha, né, que eu já coloquei ali, já identifiquei quem que vai ser o legatário, quem que vai ser o herdeiro que vai receber aquele bem. E aí, o resto da minha herança disponível, eu quero que vá para alguma instituição de caridade de Goiânia. Aí, nesse caso, primeiro entrega o legado. Então, quando existe especificidade de bens, esses bens são entregues antes de distribuir o restante da herança para os herdeiros testamentários, se é que vai ter herdeiro testamentário, né, gente? Se não tiver mais herdeiro testamentário, aí o restante do patrimônio disponível volta para o acervo e aí esse patrimônio da herança vai ser distribuída para os herdeiros, vai ser distribuído para os herdeiros legítimos, que são aqueles descritos na lei. Mas se ainda tiver herdeiro testamentário, primeiro entrega os legados. O que sobrar vai para os testamentários, na proporção que cada um
tiver definida, se tiver definida, ou se não em iguais partes, se não tiver definido. Ok, nós já vimos conceitos, já vimos essa questão do direito de preferência do legatário receber a sua herança antes dos demais herdeiros testamentários, que está lá no artigo 1907. Agora a gente vai analisar o objeto do legado, artigo 1857, viu, Wilson? Artigo 1857 trata ali quem pode testar. Legante, então, toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens, olha aí o objeto, da totalidade dos seus bens ou deles para depois de sua morte. Então, o legado está dentro aí desses objetos, desde que esses objetos contemplem o patrimônio deixado pelo falecido. Último ponto de hoje, classificação dos legados. Então tem vários tipos de legados, sim. Olha que maravilha. Sim, queridinhos, tem vários tipos de legados, só que, graças a Deus, são poucos, olha só. E são de fácil entendimento. Hoje, a gente vai ver que, na classificação, existem ali os legados de coisa própria. O testador ele só pode testar do seu próprio patrimônio. Sendo assim, o legante ele só pode dispor de bens que sejam de propriedade dele. Quando a gente estuda direito à propriedade, que é um direito real, a gente vê que o proprietário ele pode usar a herança, ela vai ser disposta em testamento. Então, ele só pode dispor que alguém vai dispor de algo que não tem. E isso pode acontecer no legado, vamos ver. Então, primeira classificação aí de legado é legado de coisa própria, ou seja, o testador, ele vai dispor ali através de testamento sobre propriedades as quais ele tem domínio, ou seja, que são dele. Artigo 1912 do Código Civil trata dessa questão da disposição através de testamento de propriedade de coisa própria. Se a coisa legada for vendida pelo testador antes dele morrer, o que vai acontecer? Vai perder o objeto, né? Então, por exemplo, eu falo, olha, eu vou deixar a lancha para Thaís. Só que aí, antes de eu morrer, eu vendo a lancha. Crise da pandemia, fiquei sem dinheiro, tive que vender a lancha que eu tinha feito, que eu tinha deixado como legado para Thaís. Perdeu o efeito, né? Aquela disposição testamentária. Aí, infelizmente, a legatária deixa de sê-la porque não existe mais o patrimônio. Outra classificação, legado de coisa alheia, senhor, como que funciona isso? Como que o testador vai dispor de coisa alheia, de coisa que não é dele? São exceções à regra geral. Qual que é a regra geral? O testador só vai dispor de legado cuja propriedade seja dele. Essa é a regra geral. Quais são as exceções? Primeira exceção, se o bem legado não pertencer ao testador quando testou, mas ao longo do tempo ele adquiriu essa coisa e no momento da sua morte já era dele. Então veja bem, o testador é um homem de fé. Coisa. Carro, um dia eu vou ter. Quando de Duster, mas um dia eu vou ter uma Mercedes. Aí,
que eu faço? Testamento, falo, se um dia eu morrer, a Mercedes que eu tiver vai ser de fulano. Estou testando de coisa alheia, ou seja, ela nem existe ainda, nem é minha. Se no dia da minha morte eu tiver Mercedes, ok. O que importa é o patrimônio que exista no momento da morte do testador. Olha a pergunta aí, Leonardo. Na prática isso acontece mesmo? Então, sabe por que muita coisa não acontece na prática? Por desconhecimento. O brasileiro não tem cultura de fazer testamento, Leonardo. E assim, a gente só vê a necessidade de um testamento no momento da morte, porque vira um inferno a vida dos familiares. Oi, Juliette. Tá chamando eu aí? Não, porque pessoas não são coisas, né? Ela pode te dar a guarda, mas ela pode te fornecer a guarda mediante testamento, tá? Porque eu posso testar sobre bens imateriais ou sobre vontades relativas a direitos, por exemplo, o direito do poder familiar de guarda. Eu posso disponibilizá-lo para alguém na minha ausência. Então, eu sou mãe e na minha ausência eu quero que a Juliette seja a guardiã dos meus filhos. Ela pode colocar isso no testamento, mas não que ela esteja dispondo das filhas e as filhas sejam um legado e possa ser testado. Não é isso. É o direito de guarda que pode ser testado. É diferente. Fala para fazer um testamento e deixar lá o direito de guarda para você, Juliette. Então, Leonardo, como eu estava dizendo, o brasileiro, ele não tem conhecimento sobre direito sucessório, sobre direito de fazer um testamento. Muita coisa, muita dor de cabeça poderia ser evitada se houvesse testamento. Ou se houvesse um planejamento sucessório. Por exemplo, o marido não quer deixar a esposa sem nenhum patrimônio, tal, o que ele faz? Ele pode ou mudar o regime de bens, porque de repente eles se casaram muito jovens. Acontece antigamente, quando as pessoas se casavam muito jovens, antes dos 16 anos, por algum motivo que a lei autorizava, essas pessoas eram obrigadas a casar e estão juntos, ou seja, passaram uma vida juntos, mas o regime é de separação. Então, para evitar dor de cabeça, de repente ele teve filhos e esses filhos não entendem que a mãe deles, ou às vezes nem é mãe deles, ele teve filho fora do casamento, queiram reivindicar aí essa meação que seria dela, porque por causa do regime, aí antes de morrer, o que ele pode fazer? Mudar o regime. Pode mudar o regime, porque nesse caso, uma vez que a maioridade, que eles atingem a maioridade, eles podem alterar o regime de bens do casamento, né? Então, é uma forma de planejamento sucessório, alteração do regime de bens do casamento, quando é permitido. Testar, abre empresa,